Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estejam assistindo esse vídeo, vocês estão. O que ocorre? Na videoaula de hoje, nós iremos contemplar o sistema genital feminino. Esse vídeo vai ter como objetivo ser uma produção interativa, no qual durante a apresentação vai ser disponibilizados alguns materiais para uma melhor compreensão. Nosso grupo é composto por Danilo Barreto, Jonathan William, Maria Jaqueline, eu, o apresentador que vos fala, Matheus Williams, Natália Aline e William Monteiro. Pois bem, nesse primeiro momento iremos abordar a funcionalidade desse sistema. Podemos apontar que o sistema genital feminino ele vai ter a responsabilidade da produção dos hormônios femininos, bem como a produção da progesterona e o estrogênio, também a produção dos gametas, além de ser uma região no qual ocorrerá o desenvolvimento do embrião. Já com relação às estruturas que vão compor esse sistema, elas serão apresentadas no vídeo que vocês poderão assistir a seguir. Beleza, galera, dando continuidade ao seminário, eu trago diante de vocês essa maquete, no qual foi confeccionada por nós do grupo, para dar uma maior didática à apresentação em si e tornar o assunto mais simples e fácil de compreensão. Vamos fazer a retomada da discussão referente a o sistema genital feminino vai poder ser dividido em dois grupos, que seriam os órgãos internos e os órgãos externos. Nessa vista, podemos notar os órgãos internos, no qual temos as tubas uterinas, que é um par, os ovários, que também é um par, a vagina em si e também o útero. Invertendo a maquete, nós temos os órgãos externos femininos, no qual podemos notar a vulva, podemos notar também os grandes lábios, os pequenos lábios, o clítoris, o monte pubis, o vestíbulo da vagina, o ósseo da vagina. Só retomando que a vulva seria essa região por completo. Vale ressaltar que o sistema genital feminino ele também pode ser encontrado em algumas literaturas como sistema reprodutor feminino, no qual ele está localizado na porção inferior do tronco, especificamente na região da pelve. Visto que agora fizemos o retorno da apresentação para o formato de slide, vocês terão a oportunidade de visualizar os órgãos internos e externos que foram mencionados durante o vídeo de uma maneira agora digital. Esclarecendo a todos que as glândulas vestibulares e os bulbos vestibulares, eles também fazem parte dos órgãos externos do sistema genital feminino. Eles não foram citados durante o vídeo devido ao detalhamento da maquete ter sido insuficiente para isto. A pelve consiste em um grupo de estruturas ósseas que formam uma das estruturas mais importantes do corpo humano. Juntamente com o quadril, é a principal estrutura responsável pela sustentação de peso e locomoção, fazendo também a manutenção do equilíbrio e da manutenção da distribuição de cargas durante a movimentação e em situações onde o organismo permanece em posicionamento estático a fim de evitar compensações. A pelve tem alguns constituintes, como o sacro, o ilho, pubis, o isquio e a sínfise púbica. A pelve também é formada por dois ossos do quadril articulado ao sacro e cóccix. Constitui a parte inferior do tronco, região onde ocorre a fixação do mesmo aos membros inferiores, de grande relevância, pois dá sustentabilidade ao corpo, preservando órgãos encontrados na sua cavidade interior, além de ser a região onde os músculos do assoalho pélvico e membros inferiores se estabilizam. Períneo é uma região que fica entre o ânus e a vagina e que serve de sustentação para todos os órgãos pélvicos, bexiga, útero, reto, intestino e todo o conteúdo que fica na pelve parte baixa do abdômen.
Um pouco da morfologia do períneo. Vemos aqui o músculo bulbo esponjoso, com a fáscia profunda de Gallaudet parcialmente removida. Temos aqui também o músculo glúteo máximo, o músculo levantador do ânus, o músculo esfíncter externo anal, músculo transverso superficial do períneo, músculo bulbo esponjoso removido e o músculo esquiocavernoso. Os ovários, que são as glândulas femininas, elas são glândulas pares que se assemelham à amêndoa sem casca em tamanho e formato, e eles são homólogos aos testículos. Homólogo significa que os dois órgãos apresentam a mesma origem embrionária. E os ovários, eles estão localizados na pelve, um de cada lado do útero. Além da função gametogênica, os ovários também produzem hormônios, como os estrogênios e a progesterona, os quais eles controlam o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e atuam sobre o útero nos mecanismos de implantação do óvulo fecundo e início do desenvolvimento do embrião. Em sua morfologia externa, os ovários eles apresentam as faces, extremidades, margens e ligamentos. Ele apresenta duas faces, uma mais medial e uma mais lateral, duas extremidades, uma tubária e uma uterina, tubária por estar mais próximo das tubas uterinas e uterina por estar mais próximo ao útero. Apresenta duas margens também, que é a margem mesovárica e a margem livre, a mesovárica mais superior e a margem livre mais inferior, e três ligamentos, que é o ligamento mesovárico, o ligamento próprio do útero, dos ovários, e o ligamento suspensor. Em sua morfologia interna, os ovários eles apresentam o epitélio germinativo, que vai recobrir toda a superfície do ovário, a túnica albugínea, que é uma cápsula esbranquiçada de tecido conjuntivo denso não modelado, o córtex do ovário, que é a região logo abaixo da túnica albugínea, a medula, que vai consistir em mais tecido conjuntivo disposto livremente e ela contém vasos sanguíneos, os folículos ováricos, que estão localizados no córtex do ovário e consistem em oócitos em vários estágios de desenvolvimento, um folículo maduro, que é um folículo grande, cheio de líquido, que está a ponto de se romper e expelir seu oócito secundário. E esse processo aí é conhecido como ovulação. Tem também a presença do corpo lúteo, que contém esses requícios de um folículo maduro após a ovulação, e o corpo albicans. Os ovários, eles fazem relação com as tubas uterinas e com o útero, e ele possui meios de fixação, que são o ligamento suspensor do ovário e o ligamento próprio do ovário. O ligamento suspensor do ovário está sendo aí apontado para vocês com essa seta em vermelho, e o ligamento próprio está sendo apontado pela seta em verde. As tubas uterinas, ou trompas de Falópio, são órgãos pares que se estendem lateralmente a partir do útero, e elas medem aproximadamente 10 cm de comprimento e se situam entre as pregas dos ligamentos largos do útero. A morfologia externa das tubas uterinas, a gente vai ter a presença da divisão dela, em istmo, ampola, infundíbulo e fímbrias. O istmo da tuba uterina, ela se une ao útero e é uma parte de parede espessa, estreita e curta. A ampola, ela é a parte mais larga e longa e forma aí aproximadamente 2/3 laterais de sua extensão. O infundíbulo é uma parte mais afunilada da tuba e ele fica perto do ovário, mas fica aberto para a cavidade pélvica. E faz a sua terminação aí nas fímbrias, que são franjas de projeções digitiformes. Na morfologia interna, as tubas uterinas elas vão apresentar uma camada de túnica mucosa, que vai consistir em epitélio e lâmina própria, uma camada média, que é a túnica muscular, que ela é composta de um anel circular interno espesso, de músculo liso, e de uma região externa de músculo liso longitudinal. Apresenta também uma camada mais externa, que é a membrana serosa e a túnica serosa. As tubas uterinas, elas fazem relação
a partir da cavidade uterina, através do seu ósteo uterino da tuba, e na cavidade peritoneal, através do ósteo abdominal da tuba. E ela possui o meio de fixação, o mesosalpinge. O útero, ele serve para que o espermatozoide que é depositado na vagina alcance as tubas uterinas. E é também o local de implantação de um óvulo fertilizado, desenvolvimento do feto durante a gravidez e trabalho de parto. Durante os ciclos de reprodução, quando não ocorre a implantação, o útero é fonte de fluxo menstrual. Ele está situado entre a bexiga urinária e o reto. O útero apresenta um tamanho e formato de uma pera invertida, e em mulheres que nunca engravidaram, ele mede aproximadamente 7,5 cm de comprimento, 5 cm de largura e 2,5 cm de espessura. O útero é maior nas mulheres que engravidaram recentemente e menor quando os níveis dos hormônios sexuais são baixos, como ocorre após a menopausa. Na morfologia externa, o útero vai apresentar duas faces, sendo uma anterior, voltada para a bexiga, e uma face posterior, voltada para o reto. Ele vai apresentar também uma margem, que vai ser aí a união dessas faces, uma margem direita e uma esquerda, e vai apresentar escavações. Uma escavação vesicuterina e outra escavação reto-uterina. O útero na morfologia externa, ele vai apresentar subdivisões anatômicas, que vão incluir uma parte em forma de domo superior às tubas uterinas, que é chamada de fundo do útero, uma parte central afilada, chamada de corpo do útero, uma parte estreita inferior, chamada de colo do útero, que se abre na vagina. E entre o corpo e o colo do útero, a gente encontra o istmo, que é uma região comprimida, medindo aproximadamente 1 cm de comprimento. A camada média do útero, o miométrio, ele consiste em 3 camadas de fibras musculares lisas, que são mais espessas do fundo do útero e mais finas no seu colo. A camada média mais espessa ela é circular, e as camadas interna e externas são longitudinais ou oblíquas. Durante o trabalho de parto, até há contrações coordenadas. A camada interna do útero, o endométrio, ele é muito vascularizado e possui 3 componentes. É uma camada mais interna, composta de epitélio colunar simples, e ele reveste o lume. Um estroma endométrio subjacente, que é uma região mais espessa da lâmina própria, e glândulas endométrias, que se desenvolvem como invaginações do epitélio do lume e se estendem quase até o miométrio. O endométrio ele é dividido em 2 camadas, que é o extrato funcional, que reveste a cavidade do útero e se desprende durante a menstruação, e a camada mais profunda, que é o extrato basal, que é permanente e dá origem a um novo extrato funcional após cada menstruação. O útero ele apresenta conexão direta com as tubas uterinas, que penetram o útero pela região superior, e ele possui alguns ligamentos. O ligamento largo, que são pares e são pregas duplas de peritônio que se fixam o útero em ambos os lados da cavidade pélvica. O ligamento redondo, que é um tecido conjuntivo que liga a lateral do útero até os grandes lábios, passando pelo canal inguinal. E os ligamentos útero-sacrais, que são pares e situam-se em ambos os lados do reto e conectam o útero ao sacro. Os ligamentos próximos ao colo do útero são o ligamento cardinal ou transverso, que ele está preso do colo do útero a partes laterais do fórnice da vagina, que se estendem até as paredes laterais da pelve. O ligamento útero-sacral, que vai relacionar o útero com o osso sacro. O ligamento vesico-uterino, que está dividindo a bexiga do colo do útero. E o ligamento reto-uterino, que liga o reto com o colo do útero. O útero ele apresenta algumas posições. Em verde, a gente vê aí o primeiro grau da retrovisão. Em azul, a gente observa esse segundo grau. Em vermelho, o terceiro grau. O útero ele vai apresentar flexões. Em todas essas imagens aí, a partezinha pontilhada vai estar apresentando ele da forma normal, certo?
Mais inferiormente, nessa imagem, vocês vão olhar primeiro, a gente vai encontrar mostrando, né, ele normal e a antiflexão. Superiormente, no lado direito, a gente vai ver a retrocessão e no lado esquerdo, a retroflexão. A vagina é um canal fibromuscular longitubular com 10 cm de comprimento, revestido por túnica mucosa que se estende do exterior do corpo do útero até o colo. É receptáculo para o pênis durante a relação sexual e uma saída para o fluxo menstrual e via de passagem para o parto. Ela está situada entre a bexiga urinária e o reto, e a vagina está direcionada superior e posteriormente, fixando-se no útero. Em sua morfologia, a vagina apresenta a túnica mucosa, que é contínua com aquela do útero. Histologicamente, ela consiste em epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado e tecido conjuntivo areolar, que se situam em uma série de pregas transversais chamadas de rugas, que são aí as rugas vaginais. Apresenta também uma túnica muscular, que é composta de uma camada circular externa e uma camada longitudinal interna de músculo liso, que se esticam consideravelmente para acomodar o pênis durante a relação sexual e em um recém-nascido durante o parto. E a túnica adventícia, a camada superficial da vagina, que consiste em um tecido conjuntivo areolar e ela ancora a vagina aos órgãos adjacentes, como a uretra, a bexiga urinária, anteriormente, e o reto e o canal anal, posteriormente. Existem, alguns tipos de ímen. O ímen anular, que está sendo representado aí nessa primeira imagem, o ímen septado, o ímen criviforme e o introito gestado. Os órgãos genitais externos, a gente tem a vulva. A vulva ela é a junção de órgãos genitais femininos que estão visíveis externamente ao corpo. Toda essa estrutura ela faz parte do sistema reprodutor feminino. De forma geral, é sempre a região externa da nossa genitália. E tem uma diferença entre vulva e vagina, porque a vagina é um canal interno que vai até o colo uterino. A vulva ela compreende os grandes e pequenos lábios, o prepúcio, o clitóris, o púbis, a abertura da uretra e assim por diante. Naturalmente, a região externa do genital, que a gente chama de vulva, ela possui muitas funções. É pelo canal da uretra que liberamos a urina e é pelo canal da vagina que liberamos a menstruação. E por onde acessamos o colo do útero. Por isso que a vulva está envolvida em todo o processo de reprodução humana. Por ser um conjunto de órgãos, a vulva ela reúne diversas funções. Atua como também na entrada para o útero, abrindo e fechando os lábios maiores e menores. A vulva ela atua também expulsando os líquidos vulvovaginais, que são os fluidos de flora microbiana utilizados pela vagina para fazer a higiene e proteção. Esse líquido e sua expulsão ajudam a manter a vagina saudável, sem que seja necessária uma limpeza da região interna da mulher. Além dessas funções, a vulva tem ainda a função de atuar como órgão sexual, já que sua composição é altamente inervada e, quando estimulada, ela oferece prazer à mulher. Continuando com os órgãos genitais externos, também temos o monte pubiano. O monte pubiano é uma elevação na porção mais superior da vulva, entre o abdômen e a comissura vulvar. Localizado logo acima do púbis, o também chamado de Monte de Vênus, é definido como uma pequena concentração de tecido adiposo. Ele funciona como uma protetora do osso pubiano, já que diminui o impacto durante a relação sexual. Originalmente, no adulto, é coberto de pelos e exibe uma camada de gordura subcutânea desenvolvida. O Monte de Vênus é a área que fica coberta por pelos logo abaixo da cintura e acima dos grandes lábios. Como eu disse, essa região pode haver uma saliência, mas é sempre para proteger dos impactos da pressão que é exercida no local. Dando continuidade à apresentação, vou falar sobre os grandes lábios, que são dobras constituídas de tecido conjuntivo e de tecido adiposo. São cobertas por
por pele e uma escassa camada de pelos, ou seja, contém poucos pelos. Sua formação se estende na região do púbis até a região do períneo e tem como principal função auxiliar na proteção da abertura vaginal. Na imagem apresentada, na parte superior, a gente vê a comissura anterior dos lábios, no lado esquerdo, a rima do pudendo e no lado direito, a comissura posterior dos lábios. Já os pequenos lábios são duas dobras finas localizadas no interior dos grandes lábios e tem como característica marcante a alta inervação e vascularização, o que se torna essa parte imensamente sensível e faz com que o seu volume aumente nos momentos de excitação feminina. Falaremos agora sobre o vestíbulo da vagina. É uma região em formato de fenda longitudinal delimitada pelos lábios menores do pudendo. No vestíbulo da vagina se observa o ósteo da uretra, o ósteo da vagina e a abertura das glândulas vestibulares maiores. O ósteo externo da uretra fica um pouco abaixo do clítoris. Essa pequena fenda se constitui no orifício externo para a saída da urina. Já o ósteo vaginal se localiza posteriormente ao orifício externo da uretra. Esse orifício é bastante dilatável para que as funções fisiológicas sejam realizadas. Agora falando do clitóris, o clitóris é uma pequena estrutura erétil similar ao pênis com grandes quantidades de terminações nervosas. Localiza-se na comissura anterior e está associada ao prazer feminino. É dividida em 3 partes, e essas partes são a glande clitoriana, que é a única porção externa do clitóris, possui de 1 a 2 cm de extensão e 0,5 a 1 cm de diâmetro. É mais ou menos do tamanho de uma ervilha e está localizada acima da uretra. É coberta pelo prepúcio, que a conecta aos pequenos lábios por meio do frênulo que separa a pele clitorial da labial. Já na sua porção interna, temos o corpo e os ramos, que, diferente da glande, é composta de tecido erétil. O corpo do clitóris possui de 1 a 2 cm de largura e de 2 a 4 cm de comprimento. Inicialmente vai em direção cefálica em relação à glande, mas depois se curva em direção caudal e se bifurca na altura da sínfise púbica em 2 ramos. Cada um deles está associado ao ramo isquiopúbico lateralmente e à pele do lábio menor inferiormente. Passam lateralmente a uretra distal e acabam ao lado da parede vaginal. Podem ter de 5 a 9 cm de comprimento, sendo mais estreitos que o corpo. Falando sobre os bulbos vestibulares, os bulbos do vestíbulo são 2 massas de tecido erétil alongado com cerca de 3 cm de comprimento. Situam-se lateralmente ao longo do ósteo da vagina, na porção superior ou profunda aos lábios menores do pudendo e inferiores à membrana do períneo. São cobertos inferiormente e lateralmente pelo músculo bulbo esponjoso que se estende ao longo do seu comprimento. E como função, essa estrutura proporciona, durante o ato sexual, maior contato entre o pênis e o orifício da vagina. Ainda no vestíbulo da vagina, temos as glândulas vestibulares. A glândula vestibular maior ou glândula de Bartholin são glândulas redondas ou ovais que possuem cerca de 0,5 cm de diâmetro. Estão situadas no espaço superficial do períneo, em contato com a extremidade posterior de cada massa lateral do bulbo do vestíbulo, e como função, essas glândulas secretam uma substância rica em muco no vestíbulo durante a excitação sexual, visando tornar a estrutura úmida e propícia à relação sexual.